Depois dos adeptos lhe atirarem copos de cerveja, Gareth Southgate, o selecionador inglês, remediou algumas lacunas na equipa que comanda. A Inglaterra continua sem espremer ao máximo os recursos que tem, mas o treinador considera que foram outros atributos que levaram os ingleses até às meias finais do Euro 2024. Contra a Suíça, mais uma vez, a Inglaterra precisou de estar em desvantagem, jogar um prolongamento e nem isso foi suficiente para desfazer o empate a 1. Recorreu-se então às grandes penalidades, onde Akanji praticamente contou a Sommer o local para onde ia pontapear a bola. O erro do central custou o apuramento a uma das seleções mais estáveis da competição. O meu nome é Francisco Martins e faço-me acompanhar do Rui Malheiro e do Tomás da Cunha, que aproveito desde já para cumprimentar. Viva Olá, Francisco. Olá a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos começar então por analisar este jogo da Inglaterra. Tomás, começo por ti. Bukayo Saka foi dono do papel tático, se calhar, mais específico da Inglaterra neste encontro, mas acaba por ser num momento de rasgue individual que marca. Parece que estamos aqui a assistir a uma certa revolta do talento contra o conservadorismo de Southgate. Sim, é um ângulo bastante interessante, até porque Southgate neste torneio, e vamos lá ver qual é que vai ser o patamar final desta Inglaterra, está a provar que não é preciso ter muito mérito tático e coletivo para chegar longe nas competições. Ainda assim, houve de facto alguns ajustes ou tentativas de melhorar a equipa, contrariando o que tinha acontecido noutras partidas, nomeadamente na forma como à direita tentou juntar a Bukayo Saka, Phil Foden, finalmente mais pela direita do que pelo lado esquerdo, e Kobbie Mainoo, que também foi um dos destaques da seleção inglesa, na forma como saía da pressão, na forma como ocupava o espaço e recuperava bolas. Portanto, está ali um grande talento para o futuro, não só da seleção, mas também do Manchester United. E depois, defensivamente, como destacaste, abaixar para a linha de 5, e isso permitiu controlar muito o dinamismo no lado esquerdo da Suíça, que fez muito menos do que havia feito em partidas anteriores, pelo menos na primeira parte e até uma fase adiantada do jogo. Só que Southgate enterrou demasiado a equipa. A Inglaterra, a certa altura, parecia que estava a jogar numa situação de inferioridade numérica, sem conseguir sair de trás, e a Suíça, inteligentemente, aí é totalmente de valorizar, mais uma vez, aliás, o papel de Murat Yakin, pediu mais insistência aos centrais exteriores, Ricardo Rodrigues e Cher no lado contrário, e foi assim que foi criando oportunidades e até chegar a um justo gol, porque a Inglaterra abdicou de jogar, pura e simplesmente. Até que surgiu a tal revolta do talento, e já tinha sido assim com Bellingham contra a Eslováquia. Repara que esta Inglaterra marca um gol de pontapé de bicicleta, ou enfim, triciclo, se preferirem, e um grande gol de fora da área de Bukayo Saka. Verdade. E são golos puramente individuais, sem nada de coletivo envolvido. Por isso, Southgate acaba por ser realmente salvo pelo talento dos jogadores, porque as substituições normalmente não acrescentam grande coisa à equipa, por norma até abaralham. Diria que a única vantagem foi ter Luke Shaw mais pela esquerda, Certo. contrariando Trippier, que enfim não tem ponta para onde se pega em termos de vantagem ofensiva para esta equipa da Inglaterra. E outra nota foi a qualidade dos marcadores de penaltis. Repara que todos eles, ou quase todos eles, não todos, mas quase todos, são marcadores de penaltis nas respectivas equipas, e nem sequer estava Harry Kane. Por isso, essa clarividência, essa qualidade técnica acabou por, mais uma vez, levar esta Inglaterra a uma fase adiantada. Tem sido sempre assim com o Southgate, mas este torneio está a baixar os níveis, diria, em relação ao que se viu noutras provas. E um desses marcadores de grandes penalidades foi Bukayo Saka, que trazia o trauma da final Exatamente. do europeu anterior. Justíssimo no ponto de vista individual. Nesta circunstância que o Tomás falou das substituições muitas vezes baralharem mais do que aquilo que acrescentam, Rui, o que é que te parece parece que está clara, que são claras as ideias de Southgate quando quer mexer no jogo? Porque muitas vezes faz substituições em momentos diferentes, mas sempre que altera alguma coisa na equipa não troca só uma peça, não é uma troca direta, uma substituição direta, altera sempre muitas coisas quando faz uma substituição. Como aconteceu ao minuto 78 e se nós olharmos e até refletirmos em relação a algo que aconteceu no passado, ou seja, ao Portugal-República Checa, parece que a tripla substituição exatamente, e aconteceu exatamente o mesmo, acabou por ser determinante para que o golo acontecesse aos 80 minutos, e não foi
Não foi nem a entrada do Shaw, nem do Wesley, nem do do Cole Palmer, que acabaram por ter um papel decisivo para a Inglaterra chegar a 1-0, foi sobretudo a capacidade que o Rice teve para ligar com o Saka e o Saka fazer a diferença. Depois, até mais tarde, se quiseres, eu fiquei um bocado surpreendido com a saída do Harry Kane, mas percebi pela infelicidade do jogo do Harry Kane, não esteve mais uma vez feliz nos apoios frontais, teve dificuldades mais uma vez em conseguir chegar a Grande jogo finalizações, de Akanji, mas que penso, depois acaba por falhar o penalti. certíssimo, é isso. Sobretudo, houve muita consistência pelo lado da Suíça e creio que faltou um bocadinho daquela chispa que a Suíça mostrou noutros jogos, mas foi mais por incapacidade da Suíça e não tanto por capacidade da Inglaterra bloquear o jogo suíço. E isso pareceu-me importante. Eu creio, o Tomás tocou ali num ponto que eu acho que é fundamental. A Suíça, quando se colocou a ganhar por 1-0, estava claramente por cima do jogo. Já tinha merecido, do meu ponto de vista, estar à frente no marcador, e no fundo acabou por pagar um bocado e foi muito atraiçoada pelo facto de ter sido um tempo muito curto em vantagem no marcador, o que permitiu que o Embolo tivesse marcado, salvo erro, ao minuto 75 e a resposta foi logo do Kane ao minuto 80. Portanto, a Inglaterra acabou por estar O Saka. muito tempo, exatamente, pelo Saka, acabou por estar bastante pouco tempo numa situação desconfortável em termos de eliminatória. E convenhamos que a partir do prolongamento, quer de um lado, quer do outro, do meu ponto de vista, houve menos risco em procurar a baliza adversária. E sobretudo aquilo que eu notei em termos da Suíça é que acabou por também haver uma gestão do ponto de vista físico, porque já havia jogadores claramente em déficit. Agora, muito sinceramente, eu creio que a Inglaterra chega às meias finais sem grande mérito. E se quiseres até fazer uma analogia com os Países Baixos, a caminhada é mais ou menos a mesma, mas ainda, para mim, a da Inglaterra ainda acaba por ser mais zigue-zagueante, menos consistente. Agora, tem uma qualidade individual capaz de fazer a diferença e tal como o Tomás disse, e esse acho que é o ponto-chave do jogo da Inglaterra, uma coisa é ter Saka, Foden e Mainu num corredor a fomentar combinações, mas não podes ter estes três jogadores para depois, a partir de determinada altura, e eu não consegui perceber porquê, a equipa encolher tanto, permitir à Suíça o empate, o gol da vitória, e com isso a Inglaterra poder ficar fora do Campeonato da Europa. É que a determinada altura da segunda parte, eu fiquei com a ideia que o Gareth Southgate queria ir para prolongamento e queria decidir o jogo nas grandes penalidades, o que para mim não faz minimamente sentido. São as intermitências da Inglaterra que apanhou uma Suíça num dia, se calhar, menos bom em relação ao que tinha apresentado até aqui no Euro 2024. E aproveito então para vos deixar, para vos permitir deixarem uma nota a esta Suíça. Rui, podemos começar por ti. Certo, a minha nota sobre a Suíça é extremamente positiva. Do ponto de vista da ideia coletiva, e pensando fora daquelas seleções obviamente mais fortes, foi a que apresentou uma ideia, juntamente com a Áustria, mais próxima daquilo que é uma identidade de clube. E ambas estão de parabéns em relação a essa questão. Aquilo que eu notei, e que é a grande diferença entre as duas seleções, ou uma pequena, média diferença entre as duas seleções, é que a Suíça tem mais qualidade individual para fazer a diferença do meio campo para a frente. A verdade é que eu senti, principalmente neste jogo, que jogadores como o Rieder, como o Ndoi, como o próprio Vargas, não estavam ao melhor nível, ou seja, pagaram muito o desgaste do jogo dos oitavos de final. E creio que se estivessem no mesmo patamar em que estiveram nos oitavos de final, a Inglaterra não tinha passado a eliminatória. Tomás, acompanhas esta ideia de que quando alguém fizer o filme do Euro 2024, esta Suíça vai ter alguns minutos de destaque? Sim, quer em termos de qualidade de jogo, quer em termos de resultados, porque repare-se que jogou com a Alemanha, não só não perdeu, como até sofreu o golo já em tempos de descontos. Faz, se calhar, a melhor exibição do europeu contra a Itália, um domínio absoluto Concordo. contra a seleção campeã europeia em título, e depois não perde com a Inglaterra e até esteve em vantagem e é vítima de um grande golo de Bukayo Saka que leva o jogo para prolongamento. Houve uma dificuldade extra por várias razões. É natural que assim seja. Os adversários também se vão adaptando a esta Suíça e Southgate não só baixou Saka para fazer uma linha de 5, como normalmente não deu muitos espaços para a Suíça criar, ou seja, baixou muito
o bloco até para dentro da área. E aí a Suíça ficou sem grande margem de manobra, sendo que nem sequer tem um ponta de lança de área. Embolo é um jogador mais de Certo. sair em apoio, de atacar espaços, e isso não foi possível. Conseguiu marcar. A mesma coisa com Dan Doi, que não teve muitas ações positivas, mas faz a assistência, desmarcação pela direita e o Isso cruzamento mesmo. ao segundo posto para Embolo. De qualquer forma, fica um torneio absolutamente fantástico, quer de Akanji, que sai da pior forma, mas isso não apaga, obviamente, aquilo que Minimamente. fez, e também de Granit Xhaka, que depois de uma época no Arsenal em que se destacou como médio de chegada à área, com Xabi Alonso, esse papel tornou-se bastante diferente e agora é um organizador, um gestor de ritmos que transportou a época que fez no clube para esta seleção helvética. Só a forma como a Inglaterra se procurou adaptar ao jogo da Suíça mostra o mérito que a Suíça teve no Campeonato da Europa. No outro jogo do dia, os Países Baixos conseguiram uma recuperação flash e em 6 minutos deixaram de estar em desvantagem no marcador para completarem a reviravolta. A equipa de Ronald Koeman acabou por vencer a Turquia por 2-1, no único encontro dos quartos de final que não precisou de ir a prolongamento. Rui, achas que muito desta cambalhota no marcador também se deve à agressividade ofensiva que Koeman procurou com a entrada de Wout Weghorst ao intervalo e que ficou demonstrada também noutros elementos do ataque, como no caso de Gakpo, que no lance do Sim, eu autogol que creio que decidiu o jogo a forçou chave moldura àquele momento. Claro, eu creio que a chave da eliminatória acaba por ser a substituição a intervalo, ou seja, a abdicada de um Bergwijn, que nunca apareceu em jogo, ou seja, segundo jogo consecutivo como titular, segundo jogo consecutivo a sair aos 45 minutos. É certo que ele tem tido problemas com lesões nos últimos tempos e chegou a falhar jogos neste europeu devido a problemas físicos, mas o Bergwijn, do meu ponto de vista, é um jogador que é muito mais perigoso a partir da esquerda para o meio do que da direita para o meio, ou seja, até pelo próprio facto de ser destro, e da esquerda para o meio não tem qualquer hipótese de jogar com Gakpo. Queria-te dizer que na primeira parte gostei muito mais da forma como a Turquia jogou do que os Países Baixos. Creio que a Turquia, tendo problemas a nível defensivo, em termos de organização defensiva, com os jogadores nem sempre a cumprirem do ponto de vista as linhas, nomeadamente na última, a equipa foi atrevida, foi mais uma vez muito inteligente a sair da pressão da Holanda, e recordar que a Holanda em vários momentos pressionou com os 3 avançados sobre os 3 defesas centrais da seleção turca, mas houve sempre capacidade para encontrar o espaço onde a equipa da Turquia acaba por ser mais forte, que é a capacidade que o Ferdi Kadioglu tem para aparecer da esquerda para o espaço interior. E a seleção turca teve esse mérito, ou seja, conseguiu entrar no bloco e sair da pressão alta da seleção neerlandesa, e acabou por ser Ferdi muitas vezes o condutor das ações ofensivas, um jogador que partiu para um, assumiu conduções, assumiu passes de ruptura, encontrou também espaço dentro do próprio bloco, do bloco neerlandês, e, por exemplo, uma das melhores ocasiões, para além do golo, obviamente, é o remate do Salih Özcan aos 10 minutos de jogo, e é tudo criado pelo Ferdi e pela capacidade que a Turquia acabou por ter, depois de 10 minutos iniciais muito fortes dos Países Baixos, para entrar no bloco adversário e conseguir ferir a baliza rival. Do outro lado, houve muita vontade de ter bola, muita vontade de fazer coisas diferentes, mas do meu ponto de vista houve uma dependência extrema do Simons para conseguir fazer algo absolutamente diferente daquilo que os Países Baixos tinham preparados para o jogo, e sobretudo achei que o Gakpo, na maior parte do jogo, esteve excessivamente à largura, quando ele obviamente é muito mais perigoso quando protagoniza diagonais para o espaço interior, seja com bola, e principalmente com bola tem sido destaque neste campeonato da Europa, mas também sem bola, como acabou por ser no golo que acabou por consumar a reviravolta e o 2-1. Mais uma vez, peso neste jogo para as bolas paradas, foi assim que surgiu o 1-0 para a Turquia, com uma insistência numa bola parada e a genialidade toda do Arda Güler, que vale a pena referir. O Arda Güler pode jogar a falsa referência ofensiva, pode jogar a médio ala direito, acabou o jogo praticamente na primeira fase de construção a procurar organizar a equipa. É um jogador claramente diferenciado, e a forma como ele domina a bola com o pé esquerdo, dá 2 toques com o pé esquerdo para orientar a bola para o pé direito, que é o seu pé mais fraco, e coloca a bola na área, percebendo perfeitamente
que ao segundo posto havia uma vantagem de 4-2 da seleção turca, foi absolutamente decisiva para o assinar de 1-0. Na segunda parte, tal como dizias, a entrada do Weghorst mudou o panorama ofensivo da equipa. Eu creio que a equipa não ganha nada quando coloca o Simons a partir do corredor direito, mas felizmente para a Holanda, o Simons nem sequer se preocupou em fazer aquele espaço direito a meio. Não, a partir de determinada altura decidiu, eu vou assumir o jogo, vou para o centro do meio campo e a partir dali ditou leis. É certo que a equipa dos Países Baixos, em vários momentos, era uma equipa claramente à Koeman, com jogadores sobrepostos, com demasiada euforia a procurar chegar à zona de finalização, com muito bombardeamento em busca do Weghorst, mas a verdade é que chegando ao empate na sequência de um lance de bola parada, com um bom aproveitamento de um canto curto, combinação Depay, Schouten, Depay e depois o cruzamento que o De Vrij acabou por transformar em golo. Eu saliento sobretudo o lance do 2-1, porque a equipa estava completamente desorganizada do ponto de vista ofensivo, jogadores sobrepostos à direita, Gakpo completamente livre à esquerda, e o Simons teve a capacidade para parar o jogo no corredor central, estabelecer as combinações que quis, foi procurar buscar o Gakpo à esquerda, não conseguiu a bola entrar, voltou atrás, insistiu, acabou por ser uma sequência de ressaltos que permitiu à Holanda ainda manter-se no meio campo ofensivo, também com uma boa reação à perda, mas depois o Simons recebe a bola e num momento absolutamente genial faz um passe de ruptura para o Dumfries aparecer no corredor direito e depois há um cruzamento fantástico do Dumfries desde a direita, um cruzamento rasteiro e tenso que se batesse em algum defesa acabaria por dar autogolo. Depois, se quiseres, é um golo repartido entre o Gakpo e o Mert Müldür, sendo que a UEFA considerou, do meu ponto de vista bem, o autogolo do Mert Müldür. Tomás, organização também não é propriamente a principal característica da Turquia, que mais uma vez não teve medo de se expor ao fator surpresa, que desta vez não correu bem, mas que noutros jogos foi fundamental para esta equipa cimentar a sua identidade no Euro 2024. Sim, sem dúvida. E Montella conseguiu fazer com que a equipa crescesse nas eliminatórias e não foram jogos nada fáceis para a Turquia, defendendo mais baixo com uma linha de 5 e depois tendo sempre a forma de sair. A Turquia nunca esteve encerrada e muitas vezes tentava de forma a potenciar também a verticalidade dos homens de lado, nomeadamente o Baris Yilmaz, que fica com um excelente torneio, um jogador muito vertical, Fantástico. capaz de acelerar em condução como tentar ruptura. E aqui aproveitando normalmente os recuos de Arda Güler, que tem de facto uma sensibilidade técnica notável. E é isso que fica. Uma Turquia competitiva, com alguma ordem tática, não é propriamente o maior exemplo de disciplina, mas Montella Exatamente. conseguiu definir um plano para esta Turquia que tem muito talento e até muita rebeldia, individualmente falando, e aqui podemos juntar Kadioglu, Kenan Yildiz, o tal Baris Yilmaz, além de destaques óbvios, como são Çalhanoğlu e Arda Güler, que tem de facto um futuro espetacular pela Turquia e não só. E o Só próprio que Kerem até, Tomás, quando entra. também é É, um excelente jogador e muito rápido também na forma como conduz a exatamente. bola para o ataque. E não fosse a parte final de Verbruggen. E se calhar isto até poderia ter ido para prolongamento. Dou um Certo. favoritismo à Inglaterra contra os Países Baixos pela questão defensiva. A Inglaterra Idem. não oferece tanto como oferecem os Países Baixos, mas vamos ver se Gakpo e sobretudo a alternativa de Weghorst pode dar soluções a Koeman nesse jogo. Eu creio que é essa mesma a questão, é a titularidade do Weghorst. Eu creio que se o Weghorst for titular diante da Inglaterra, pode ser mais equilibrado, ou seja, até os próprios Países Baixos podem surgir um bocadinho por cima no jogo, face àquilo que é o não-jogo da Inglaterra. Mas eu, tal como tu, acho que a Inglaterra tem favoritismo diante dos Países Baixos nas meias finais. Estão então definidos os dois jogos das meias finais. Espanha e França medem forças de terça-feira às 8 da noite em Munique. Os Países Baixos e a Inglaterra encontram-se em Dortmund na quarta-feira à mesma hora. Por hoje é tudo. Voltamos em breve com novos episódios do No Princípio Era a Bola. Até lá.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.